a obra de Deus. Glória a Deus. Fazemos as pregações, gravamos, filmamos para colocar no canal da igreja. Então vamos, sem perca de tempo, ler a Bíblia Sagrada para Deus falar conosco nesta noite. Glória a Deus. Segundo a carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 4. Nossos irmãos do YouTube da igreja, canal do YouTube da igreja, glória a Deus, vamos falar hoje aqui sobre, glória a Deus, a doutrina do Senhor. Vamos falar aqui sobre a responsabilidade da doutrina, da conservação do zelo da obra de Deus. O próprio Paulo, glória a Deus, chamando a atenção do seu filho na fé, Timóteo, e exortando para que ele viesse a exortar a igreja. Segunda epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 4, verso 1, diz assim: Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, redargue-as, repreende, exorta com toda a longanimidade e doutrina, porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão os ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Mas tu se sóbrio em tudo, sofre as aflições, faz a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Aleluia. Deus maravilhoso e poderoso, obrigado, Deus, por esta mensagem. Obrigado, Deus, por esta palavra, Senhor. Vem, Deus, colocar a tua mensagem, a tua palavra na minha boca, em nome de Jesus. Glória a Deus. Queridos irmãos e amadas irmãs, lemos a palavra de Deus aqui, onde Paulo vem exortar o teu filho na fé, Timóteo. Paulo já estava próximo a partir. Paulo já estava próximo a ser recolhido para o reino dos céus. E ele já sentiu que estava próximo. Ele adverte ao seu filho Timóteo: Timóteo, eu conjuro-te, glória a Deus, imploro-te, eu rogo-te, que diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vida e no seu reino, que pregues a palavra, indes a tempo e fora de tempo, redargue-as, repreende e exorta com toda a longanimidade e doutrina. Quer dizer, pregue a tempo, fora de tempo. Não tem tempo para pregar a palavra. Todo tempo é tempo, todo momento é momento de estar falando de Jesus. Aleluia. Ainda mais nesses últimos tempos que nós vivemos, os acontecimentos que está acontecendo para a vida de Jesus. Paulo, em uma das suas epístolas, ensinando, ele disse para que nós vivêssemos hoje como se Cristo voltasse amanhã. Quer dizer, esteja preparado, porque de um dia para o outro não há condição de se preparar de uma hora para outra. Então ele já estava dizendo: viva hoje preparado, como se Cristo viesse amanhã. Glória a Deus. Ele diz: pregue a palavra, Timóteo, a tempo e fora de tempo, redargue, repreende, exorta, repreende, exorta, glória a Deus, com toda a longanimidade e doutrina, com toda a autoridade e com a doutrina. Glória a Deus, graças a Deus. O que é doutrina, irmãos?
Doutrina é um conselho que é feito entre um grupo de pessoas para ser tomada certa decisão. Como a diretoria da igreja se reúne para tomar certa decisão, isso é pecado, não será permitido na igreja. Isso aqui é pecado, também não é permitido na igreja. Aquilo ali também é pecado, não será permitido na igreja. Então vamos dar uma punição para quem fazer isso, uma para quem fazer aquilo, uma para quem fazer aquilo outro. E assim é tratado em reuniões e votado. A maioria que votar será a vencedora. Se a maioria votar contra, então não será aprovado. Se a maioria votar a favor, então será aprovado e será válido. Então, doutrina é um certo assunto que é tratado em conjunto, em reuniões, e sendo aprovado, aquilo será válido na igreja, ou seja, na empresa ou em qualquer outra constituição. Doutrina é certas decisões que é tomada pela diretoria, como por exemplo, falando da igreja, como a diretoria da igreja, para não ser, meus irmãos, escandalizado o evangelho de Jesus, para não ser, meus irmãos, blasfemado a palavra de Deus. Então, doutrina é conselho, é decisões tomada e decidida por um grupo de irmãos da diretoria. Glória a Deus. Repreende e exorta. Exortar, pregar doutrina, divertir o irmão. Irmão, isso é errado, irmão. Tu não pode fazer isso. Isso é pecado. Aconselhar o irmão, exortar sobre o erro que está cometendo. Glória a Deus. Repreender. Irmão, isso é pecado. Tu não pode fazer isso. Se tu fazer isso, você não vai continuar em comunhão com a igreja. Tu vai ser punido conforme o regulamento que foi tratado pela diretoria da igreja. Repreende, porque virá tempo em que não sofrerão mais ação doutrina. É o tempo em que estamos vivendo hoje, irmãos. Há tantas igrejas evangélicas, mas você olha nas igrejas, não tem ninguém mais que está vivendo a doutrina, não tem ninguém mais que está vivendo a palavra de Deus. Querem servir a Jesus do seu jeito, querem servir Jesus da sua maneira, e não é assim, irmãos. Se fosse assim, não precisaria Jesus ter vindo, morrido na cruz, padecido como padeceu, sofrido como sofreu e morrer na cruz para nos salvar. Podia deixar do jeito que estava, era salvo daquele jeito. Mas não, o sofrimento de Jesus na cruz, a morte de Jesus na cruz, tem um preço. Ele não ia padecer daquele jeito para poder salvar de qualquer maneira as pessoas, não. Glória a Deus. Conhecemos a verdade quando nós conhecemos a verdade. Se nós verdadeiramente aceitar a verdade, ela nos liberta do pecado, ela nos liberta do mundanismo, ela nos liberta da vaidade, ela liberta, meus irmãos, ela nos liberta, meus irmãos, dos preceitos enganosos, ela nos liberta, meus irmãos, glória a Deus, aleluia, daquilo que nos afasta de Deus, aleluia. Mas quando abrimos o coração, deixamos a palavra entrar para ela fazer transformação. Mas hoje, as igrejas de hoje não permitem mais. O pastor só prega teologia, só prega cursos que aprendeu, só fala aquilo que aprendeu em cursos. No livro de Evangelho de João, a Bíblia mostra que tudo que Jesus fez na terra, se fosse escrever, os livros do mundo não suportariam. Olha bem para você ver.
Tudo que Jesus fez na terra, se fosse escrever no livro, os livros do mundo não suportaria. Mas o que ficou escrito, a Bíblia diz, é necessário para que nós possamos nos salvar. Então, eu vejo pessoas formando obreiros em cursos de teologia, capelania, não sei mais o que, tantos tipos de curso para a pessoa ser obreiro. Aí quando a pessoa pega a palavra, vai pregar e falar, fulano de tal, falou isso, aquilo outro, já está dando preferência àquilo que fulano falou, aquilo que fulano achou, aquilo que fulano confirmou, já está deixando a Bíblia de lado. Eu conheço, eu sei, eu já tive a oportunidade de ter comigo o curso de teologia, de fazer o curso de teologia. Eu não fiz porque Deus não me permitiu, mas eu li um pouco e eu pude ver. Está lendo ali um certo assunto, aí fala de um fulano português, de um fulano, glória a Deus, ali, glória a Deus de Israel, que afirma isso, de um americano que afirma isso. Eles afirmam muitos fatos de palavras faladas, expressadas por americano. Glória a Deus. E deixa a Bíblia de lado. Glória a Deus. Você vai estudar sobre angiologia. Você vai estudar sobre, glória a Deus, os livros pentateucos. Você vai estudar sobre ética e tantas outras coisas, matérias mais que tem. Sendo que a Bíblia nos mostra que nós devemos ler ela dia e noite. A Bíblia, estudar ela dia e noite. Tem como você ter conhecimento se está estudando teologia. Mas Paulo era um estudado e ele afirma para quando os irmãos irem com ele levar os livros. Sim. Mas quais são os livros? A Bíblia não é feita no tempo dos irmãos desse jeito. Quais são os livros? Será que não eram os livros de Mateus, de Tiago, de Timóteo, o livro do profeta Isaías, ou outros livros? Não? Será que não era? Eu não sou contra o crente estudar, mas eu sou contra o crente fazer cursos para ser obreiro. Glória a Deus. E as pessoas têm se afundado, os crentes estão se afundando, aprofundado no estudo e têm deixado a graça de lado, enquanto a Bíblia manda crescer na graça e no conhecimento. Aleluia. Eles têm deixado a graça de lado e têm se agarrado com o conhecimento. Glória a Deus. Aí deixa a graça de lado, fica de lado, não jejuma, não ora, não busca Deus como deve buscar. E crente sem oração não vai longe, crente sem jejum não vai longe. Logo chega a vaidade na igreja, o pastor não tem como combater, porque não está mais orando, não está mais jejuando. Antigamente os cultos começavam com oração, hoje os cultos estão começando com louvor. Eu nunca se vi isso, eu não aprendi assim. Desde quando eu aceitei Jesus orando 30 minutos antes de começar o culto, às vezes até 1 hora. Hoje em dia os irmãos chegam, eu vejo, os irmãos chegam na igreja, senta lá no banco, nas cadeiras, fica ali conversando com o outro, de repente o pastor sobe no púlpito, amém igreja, a paz do Senhor para a igreja, vamos dar oportunidade para fulano, Beltrano e Ciclano cantar aqui na frente, iniciarmos o culto. Já inicia com louvor, com música, não é mais com oração. Aí como que Deus opera, meus irmãos? Como que um pastor vai receber a autoridade de Deus para poder dirigir a igreja, para poder exortar, para poder, meus irmãos, repreender? Aí o demônio da prosperidade, que é o demônio do anticristo, entra nos crentes, nos obreiros, e aí começa a pregar, meus irmãos, prosperidade. Começa a pregar que somos filhos do rei e temos que ser próximos.
somos filhos de Deus e Deus nos prometeu nos dar o melhor dessa terra. Não é bem assim, irmãos. Jesus disse: olha, vocês querem seguir a mim? Negue a ti mesmo, toma sua cruz e me segue. Outra vez ele disse, alguém chegou até ele e disse: mestre, nós deixamos tudo e vamos te seguir. Vocês vão me seguir? Olha, as raposas têm covis, os pássaros têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem nem onde reclinar a sua cabeça. Vai me seguir? Tem que deixar tudo, tem que renunciar a si próprio. Glória a Deus. E Paulo exortava Timóteo, para que Timóteo viesse exortar e repreender com toda a autoridade e doutrina. Não deixasse a doutrina de lado. Igreja sem doutrina é igreja fracassada. Igreja sem doutrina é destruída, é uma igreja sem poder de Deus. Igreja sem doutrina, igreja sem oração, igreja sem jejum, é uma igreja sem autoridade, é uma igreja derrotada na vaidade, no pecado, no mundanismo. É uma igreja que não subirá no arrebatamento, porque não tem santidade, porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina. É o que estamos vivendo hoje. As igrejas hoje não se prega a doutrina, não vive mais a doutrina da palavra. Os irmãos hoje não sabem mais o que é a santidade. Se aparecer alguém pregando no meio dos irmãos, exortando os irmãos à santidade, é criticado, é zombado, é perseguido. Eles estão sendo como os fariseus. Os fariseus é que faziam isso. Quando alguém aparecia pregando contra os costumes deles, contra os erros deles, contra o pecado deles, contra as tradições deles, eles perseguiam e até matavam. O espírito do fariseusismo tem entrado no meio da igreja. Temos que lutar contra esse espírito do diabo, do fariseu, para que venhamos, meus irmãos, conservar o Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que nos dá sabedoria. No livro do Evangelho de João 14:15, Jesus diz que o Espírito Santo ele é consolador. Jesus diz ali, meu Deus, meus irmãos, que o Espírito Santo ele nos ensina a palavra, ele é o nosso professor, ele faz nos recordar daquilo que nós lemos na palavra de Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Mas quando nós não buscamos ao Senhor mais em oração, deixamos a graça de lado e abraçamos só com conhecimento, o Espírito de Deus afasta. É melhor você ter a graça e não ter o conhecimento da palavra, ou que seja um estudo da palavra, do que você ter o estudo avançado e não ter o Espírito Santo para te orientar, para te consolar e para te levar ao encontro de Jesus no arrebatamento. Glória a Deus. Por que, diz Paulo? Porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências, conforme os seus próprios prazeres, as suas próprias intenções, os seus próprios desejos carnais, os seus próprios desejos pecaminosos. Exorta, Timóteo, prega contra. Glória a Deus. Porque virá tempo em que eles mais não sofrerão a doutrina. Virá tempo em que as igrejas mais não suportarão mais a doutrina. Terão comichão nos ouvidos. Isso é, glória a Deus, terão comichão nos ouvidos, conversinhas. Não darão mais ouvido à mensagem, a palavra genuína de Jesus. Glória a Deus. E amontoarão para si nas igrejas doutores, conforme, glória a Deus, as suas próprias concupiscências. Está cheio de doutores nos ministérios, nas igrejas, doutores estudiosos, cheio de todo tipo de curso, formado na faculdade, tem 2, 3 anéis no dedo de formatura. Anel de formatura, meus irmãos, não liberta ninguém. Anel de formatura, meus irmãos, não salva ninguém, não liberta ninguém, não cura ninguém. Não. Anel de formatura não quer dizer que é poder de Deus.
Anel de formatura não quer dizer que eu tenho unção da palavra para pregar, não. A unção vem pela oração, a oração vem pela leitura da palavra, pelo jejum, pela vigilância. Anel de formatura não resolve nada na obra de Deus. Nunca resolveu e não resolve. O anel tem que ser meus dois joelhos no chão, meu jejum a Deus, a minha vigilância. Que adianta ter anel de formatura e quando sai do culto, sai para os motéis com as irmãs da igreja, com a cantora que vem cantar na igreja, ou com outras pessoas aí. Que adianta? Anel de formatura não é poder, anel de formatura não te salva. Mas a doutrina sim, se você viver a doutrina, eu lhe garanto que você será salvo. E desviarão o ouvido da verdade, voltando às fábulas, voltando aos prazeres do mundo, do pecado, voltando ao tempo da ignorância. Glória a Deus, desviarão da verdade. É isso, tá? As igrejas, tudo, o povo desviado da verdade. Glória a Deus, tem crente que vai para a igreja, mas nem a Bíblia leva mais. Deixa a Bíblia em casa. Ô irmão, tu não trouxe a Bíblia não? Não, pastor, tem no celular. Satanás tem feito com que eles deixam a Bíblia em casa, mas levam o celular. Mas o que tem a ver, pastor? Tem a Bíblia no celular. Satanás sempre lutou para o crente deixar de carregar a Bíblia. Glória a Deus. Existia um certo irmão ali na região de Brasília. Ele foi para um culto de vigília. Glória a Deus. E culto de vigília, irmãos, a vigília que eu aprendi não é a vigília que hoje os crentes fazem aí. A vigília que eu aprendi, mais uma vez eu vou falar, é aquela que você começa meia-noite. Da meia-noite até as 2 horas é oração direto, 2 horas de oração, de joelho no chão, círculo de oração na frente, do lado das irmãs, do lado dos irmãos, e fogo caindo, oração, batismo com o Espírito Santo, renovo do Espírito Santo, aleluias. 2 horas de oração direto. Quando inteira 2 horas, o pastor para ali, a oração, canta um corinho com a igreja, das 2 horas e às 3 horas. Canta o corinho com a igreja e dá oportunidade para alguém contar a bênção, contar uma visão que teve. Glória a Deus, louvar o Senhor. Quando é 3 horas, glória a Deus, o pastor ora ali mais uma meia hora ou 1 hora, depende. Aí vai das 3 às 4. 4 horas, glória a Deus, das 2 às 3, oportunidade das 3 às 4, mais oração. 4 horas, pastor termina a oração de novo, já foi 3 horas de oração aí, fora a hora das oportunidades. Aí o pastor lê a Bíblia 4 horas e vai para a pregação. 4h40, termina a pregação e vai orar por revelação na igreja. Passar uma revelação, alguma visão que Deus passou. Quando é 5 horas, o culto está terminando, a vigília terminando, os irmãos indo embora. Esse irmão foi para a vigília ali, numa cidadezinha de Brasília. E ele foi, passou a noite na vigília, 5 horas da manhã ele ia regressando para a sua casa. Ele ia passando numa rua escura, prédio de um lado e outro, mas era tudo escuro, era um breu na rua. E ele ia passando ali naquele breu, quando de repente ele foi cercado por uns bandidos, de revólver e faca na mão. Quando eles cercaram aquele crente, deram para ele voz de assalto, ele levantou a Bíblia para cima e disse: olha, quando eu não era crente eu tinha medo de ladrão, mas hoje eu não tenho não. Ou se Jesus permitir, vocês me porão a mão, mas se ele não permitir, nada contra mim vocês farão. Naquela mesma hora o crente com a espada, com a Bíblia levantada para rir assim,
A Bíblia diz que aqueles prédios ali ficou todos iluminados. E aqueles ladrões saíram correndo disparado na correria. E aquele crente ficou com a Bíblia levantada para cima, como se fosse um guerreiro com a espada para riba. Aquele crente recebeu um grande livramento de Deus, porque estava com a Bíblia na mão, carregando a Bíblia para a igreja, carregando a Bíblia para a vigília. Crente verdadeiro, eu conheci crente que carregava a Bíblia até para o supermercado onde ele ia, andar na casa do irmão, passear para um lugar ou outro, no supermercado ele estava com a Bíblia, porque a Bíblia é a espada do crente. Glória a Deus. Aquele irmão recebeu o livramento por carregar a Bíblia. Agora você vai carregar o celular. Que livramento você vai receber? Você vai receber um laço do diabo. Satanás vai preparar alguém que vai te assaltar, e olha lá se não tirar a sua vida. Glória a Deus. Graças a Deus. Então, aqui, Paulo advertindo para Timóteo que no fim dos tempos desviaria o ouvido das verdades, voltando aos prazeres. Antigamente, as igrejas estão cheias disso. Irmãos que antigamente viviam a verdade, a sã doutrina, a palavra de Deus. Irmãos e irmãs que você olhava para eles assim, dava prazer, parecia crente. Hoje em dia você olha para a irmã crente e olha para uma irmã ímpia lá fora. Não há diferença nenhuma nessas igrejas mudando por aí. Como vai subir, meus irmãos? No livro de Malaquias 3:18, a palavra diz assim: olha, outra vez vereis a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve a Deus. Se for para nós servir a Senhor e viver como vive o mundo, estamos perdendo tempo dentro da igreja. Glória a Deus. Não resolve, irmãos. Estamos perdendo tempo. Jesus vem e vamos ficar, porque estamos vivendo igual ao mundo. Glória a Deus. Pedro, quando Jesus estava sendo julgado lá no Sinédrio, Pedro estava ali do lado de fora esquentando fogo, porque era uma noite fria. Jesus estava sendo julgado lá no Sinédrio. E a Bíblia diz que chegou uma criada e disse: olha, tu é um dele, porque até a tua fala te condena, o teu traje te condena. Ele: não, eu não sou, não conheço esse homem. O crente é conhecido no traje, no falar. Glória a Deus. No livro de 2 Reis, eu sempre confundo esse capítulo, não sei se é capítulo 4, verso 9, isso mesmo, capítulo 4, verso 9 de 2 Reis. A Bíblia mostra que Eliseu passava todos os dias na porta de uma casa de uma certa mulher. E essa mulher observava Eliseu todo dia. Certo dia ela disse para o seu esposo: olha bem, esse homem, ele ia passando na hora, esse homem que nós vemos passar aqui todo dia, porque eu tenho observado ele, verdadeiramente, o jeito dele andar, dele falar, o traje dele, eu tenho observado que verdadeiramente ele é um homem de Deus. Será, irmão, que nós somos servos e servos de Deus? Que o mundo olha para nós e diz: ali vai uma serva de Deus, ali vai um servo de Deus. Será que nós temos mostrado a diferença? Irmão, num mundo tão terrível como nós estamos vivendo hoje, em que as igrejas não vivem mais a doutrina, em que as igrejas não vivem mais a santidade, os pastores não pregam mais a verdade. Mas está difícil. Mas é aí que Deus quer ver os verdadeiros. Os verdadeiros, meus irmãos, são poucos, que é que Jesus diz: são muitos chamados, mas são poucos escolhidos. Você está pensando que se Jesus voltar, essa crentalhada toda vai subir? Vocês querem ver crente espirrar para todo lado? É levantar uma perseguição aqui na nossa nação contra o Evangelho. Essas igrejonas grandes aí, dos falsos profetas, vai ficar vazia, porque estão ali só interesse, em busca de prosperidade, de bênção, de cura.
O verdadeiro crente, sim, ele busca cura. O verdadeiro crente, sim, busca uma vida financeira melhor. Mas o principal dele, ele vem para o culto para adorar o seu Deus. Ele vem para o culto para louvar o seu Deus. Ele não vem para o culto com a intenção de receber bênção material, não. Porque ele sabe que a palavra de Deus mostra que os filhos de Deus são peregrinos na terra. Peregrino é pessoa que vive em uma terra que não é sua terra, glória a Deus, não é a sua cultura, a comida ali não é a sua, as vestimentas dali não é a sua, então ele não anda conforme aquele lugar, ele anda trazendo os trajes de onde ele é, mostrando que ele é diferente. Aleluia. Por isso os escolhidos são poucos, irmãos. Paulo ainda adverte ainda: mas tu, Timóteo, seja sóbrio em tudo, sofre as aflições e faz a obra de um evangelista e cumpre com o teu ministério. Aleluia. Ser sábio, ser sóbrio, inteligente, glória a Deus, em tudo. Sofre as aflições, sofre as perseguições, sofre as calúnias, sofre Paulo, sofre Timóteo, as críticas. Deixe que te chame de santão, deixe que te condene, deixe que te apedreje, deixe que fale mal de ti, mas sofre as aflições, faz a obra, glória a Deus, faz a obra de um evangelista e cumpre o ministério que Deus te deu. Aleluias. Quantos pastores que começaram bem, pregando a sã doutrina, pregando a palavra, ensinando, exortando, zelando da igreja, não acoitando o pecado na vida do irmão, da irmã. Hoje, para ele tudo é normal. Não teve a perseverança em pregar o evangelho, a sã doutrina do Senhor. Voltou às fábulas, não teve mais a fé de sofrer as aflições do soldado fiel. Aleluia. Foi submergidos pelo mar desta vida, pelos prazeres desta vida. Aleluia. Jesus está caçando homens e mulheres que sejam fiéis para pregar esta verdade. Aleluia. Glória a Deus, amém? Que o Espírito de Deus continue falando no coração dos meus irmãos. Glória a Deus. Vamos orar, irmãos. Glória a Deus. Vamos fazer oração para Deus vir confirmar essa palavra em nosso coração, para que venha nos edificar na presença dEle. Ah, Deus maravilhoso, Deus poderoso, graças a Deus eu te dou, meu Pai, por esta mensagem. Deus, estamos agora orando a Ti, clamando a Ti, Senhor. Abençoa, meu Pai, cada irmão que está presente aqui, meu Pai. Abençoa cada irmão que está ouvindo, meu Deus, vem dessa transmissão, que ouviu esta palavra, Deus. Fala no coração, Deus de maravilha, vem, Senhor, abençoar a todos. Repreende o espírito de enfermidade, repreende a opressão. Sai de dentro desta casa, Satanás. Sai do coração desse homem, dessa mulher, do que tem oprimido essa pessoa. Eu te repreendo pelo sangue de Jesus, eu te repreendo pelo poder do sangue. Sai, Satanás, em nome de Jesus. Demônio de enfermidade, demônio da macumba, demônio da bruxaria, sai em nome de Jesus. Toda a opressão, sai em nome de Jesus, Senhor. Abençoa meu irmão, a minha irmã que está orando comigo. Entrega a vitória no seu lar, entrega a vitória na sua casa, entrega a vitória, meu Pai, para essa irmã que está pedindo ao Senhor pelo seu lar, pela sua família, Senhor. Essa mãe que ora pelo seu filho, essa mãe que ora pela sua filha, essa mulher que ora pelo seu esposo, para a salvação dele, para a libertação dele, meu Pai. Esse irmão que ora, meu Deus, para a salvação da sua esposa, para a libertação da sua esposa. Deus, esse pai que ora pelo seu filho, Deus, faz a obra agora, opera maravilhas, Deus, eu te peço e clamo agora. Nós clamamos, nós falamos contigo e temos a certeza da vitória, em nome do Senhor Jesus. Amém, glória a Deus, amém, glória a Deus, glória a Deus. Queridos irmãos, ouvintes que está na transmissão aí, fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Nós estaremos voltando
se Deus permitir, quarta-feira novamente, em nome do Senhor Jesus. Fiquem todos a paz do Senhor, ouvinte, até quarta-feira, em nome do Senhor Jesus.